Muito bem, 11h48, de volta agora a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 991330852. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical. 18 991330852. WhatsApp! Valmir, ontem minha filha sofreu um acidente de moto e foi pro pronto-socorro, né? Chegando no pronto-socorro, ela tinha que fazer um raio-x, estava chorando de dor, ficou mais de 1h20 esperando fazer esse raio-x, só fez esse raio-x por chamar uma viatura, fazer um boletim de ocorrência por causa de negligência médica, por falta de atendimento, né? Nós sabemos que a senhora está passando por muitas lutas, muitas dificuldades de Birigui, mas na gestão anterior, independente das lutas ou não, tinha atendimento ali, independente do que ocorreu ou não, tinha atendimento ali. Então nós queremos saber o que está acontecendo. Obrigado. Bom, eu não sei se vocês têm alguma informação nova sobre a situação dos atendimentos do pronto-socorro. Na semana passada, aliás, no começo dessa semana, nós tivemos reclamações de demora no atendimento. Talvez esse amigo esteja fazendo referência realmente a essa demora no atendimento. Surgiu alguma coisa já sobre a empresa que vai tocar o pronto-socorro ou não? Olha, Valmir, eu tenho informação do seguinte, que o prefeito está evitando todos os esforços para ser normalizado o mais rapidamente possível. E a informação que eu tive é que num tempo que não dista muito vai estar tudo dentro dos conformes, tudo dentro da normalidade. Teve essas intempéries que aconteceram aí, mas tudo vai ser resolvido. Claro que sempre tem um tempo que se alonga, porque tem uma série, o trâmite é meio burocrático, mas realmente as coisas estão caminhando para que em breve tudo seja resolvido. Vamos aguardar. E a greve, Wesley? Tem alguma informação da greve dos médicos? Não, ainda a gente não tem nenhuma informação atualizada. É aquela notícia ainda... De ontem. De ontem, que eles estão parados. E as informações que chegam, Valmir, que o atendimento ainda está bem devagar, como disse esse ouvinte, por conta disso, né? Você tem uma demanda que ela não suprime, ela continua a mesma, só que com um atendimento mais limitado. Lembrando que as pessoas às vezes procuram as UBS e estão sendo encaminhadas para o pronto-socorro, o que dificulta ainda mais. A gente trabalha sempre com informação oficial, então no site da prefeitura a gente não tem nada, e aqui nós tínhamos, que eram de portais de notícias, essa da orientação de que as pessoas que precisam de atendimento, seja ele qual for, procurar o PS. Muito bem. Sobrou um texto de ontem que tem uma foto, Leandro, Rua Cândido Stabile, no final da rua, diz que de frente à área verde, perto do Baixote, Teresa Barbieri. Olha só, é mais uma, né? É mais um ponto da cidade, né, que é um descarte, é um lixão, é o que você quiser aí. Infelizmente, esta é uma situação que se repete. Lamentavelmente, essa situação se repete. Você pode falar de qualquer canto da cidade, qualquer ponta da cidade. Aliás, nem precisa ser muito a ponta, né? Dependendo do lugarzinho, né, que ali. A gente mostrou essa semana, né? Eu me lembro, é verdade, né? Quer dizer, qualquer lugar aí que o cara tiver uma chance, ele está descartando, ele está. Infelizmente, isso é cultural, né? Isso é cultural, isso é a cultura ainda irresponsável de muitas pessoas que acham que assim, eu vou me livrar do lixo e o resto que se dane. Não é bem assim que acontece, infelizmente, é mais uma situação. Essa daí é uma área verde próxima ao Baixote aí, perto do Teresa Maria Barbieri, lamentavelmente. Vamos lá, viu? Bom dia, Valmir. Bom dia, família Tropical. José aqui da cidade de Araçatuba. Gostaria de colocar para você aí, mais uma vez, com relação à nossa querida CPFL, aqui na Rua dos Fundadores 893, eu recentemente estive passando por esse local, que é um local onde eu passo sempre. Existem ali 10 postes que estão apagados há aproximadamente 3 meses. Eu solicitei o reparo dessas iluminação da CPFL há 3 meses, há 3 vezes, na verdade. Pela última vez, hoje eu liguei, eles deram mais um prazo. Então fica aí a minha sugestão, Rua dos Fundadores, 893, Araçatuba, sem iluminação, em 10 postes há aproximadamente 3 meses. Um abraço. Olha, um abraço para você também, amigo. Ô, Kleber, pelo amor de Deus, 10 postes há 3 meses, o cara já ligou 3 vezes e vocês ficam aí adiante.
Qual é a dificuldade, caramba? Meu Deus do céu, não dá para entender. Você mandou já pro seu amigo? Mandei a solicitação para ele, inclusive mandei com esse áudio do nosso amigo ouvinte, e também tinha uma reclamação aqui de Birigui, dos moradores ali da Pedro Gonçalves da Mota com a Santiago Troncoso, também tem um poste lá que já tá fazendo aniversário, né? Messário, então a gente já passou. Bom, Miriam, eu recebi aqui uma nota rapidinho da Prefeitura Municipal, e é um assunto que a gente sempre vem falando sobre a vacinação. A notícia que eu tenho é que a partir de amanhã começa a vacinação dos idosos de 85 a 89. Sim. Várias cidades estão fazendo antecipação, Birigui também. Birigui vai fazer também. Só para aproveitar de iluminação pública, mas nesse assunto não é da CPFL e sim da Prefeitura, a Avenida 9 de Julho aqui tem um trecho para baixo aqui do Ponte Leão, tá totalmente escuro, viu? Né? Um pouquinho para baixo aí da Arlindo Bego, do viaduto aí da INOB, daí para baixo tá bem escuro e um bom trecho, né? Parece, eu não cheguei a descer, mas hoje de manhã que a gente vem cedo, não eu não percebi é o seu caso. também, percebi você que percebeu nada, você vem de dia. Sim, senhor, não vem Quem não. vem de cedo aqui Rapaz é do eu, céu. É só eu, viu, que chega aqui 5 horas da manhã. Não, você chega às senhor. 7h15. Ainda observei, por exemplo, vou ter que reclamar lá, vou ter que Olha, mandar carudo, né? Ele pra chega equipe, aqui viu? de dia. Então, pessoal aí, olha, da Prefeitura, dá uma passadinha, Avenida 9 de Julho, tem um bom trecho que tá apagado. Esse aqui tem vídeo, Leandro, olha. Ao que parece, derramaram óleo no Biriguizinho, próximo à Polícia Mirim. Ali tem uma indústria. Então não estou sabendo, olha, esse é o Biriguizinho, né? O pessoal mandando imagens pra gente, parece que houve um derramamento de óleo no córrego Biriguizinho. O pessoal do meio ambiente também vai ter que dar uma olhada nisso aí para ver o que está acontecendo com o nosso Biriguizinho. Né? Nunca tivemos esse problema, parece que agora vamos ter esse problema aí, o que seria também bastante triste. Vamos lá, Bill. Bom dia, Valmir, Cacá, pessoal do Quarto Poder, tudo bem? Eu venho contar algo que aconteceu com a gente ontem, ou melhor, que quase aconteceu, né? Ontem, por volta do meio-dia, mais ou menos, 12h20, a minha mãe recebeu uma ligação de uma moça identificada como Maria Clara, falando que a minha mãe, que tinham tentado comprar com o cartão de crédito da minha mãe, que a minha mãe nem tem, em Araçatuba. Tentaram comprar uma televisão de 42 polegadas no valor de R$ 1.999. E nesse instante ela pediu para que a minha mãe confirmasse os dados dela. Mas a minha mãe não confirmou. Minha mãe falou que não ia confirmar nada, não. Então ela me passou um número de protocolo e tal. E enfim, eu fui até o Banco Bradesco. E lá no Banco Bradesco nós falamos com a moça lá responsável. E ela falou que não tinha nenhum cartão de crédito no nome da minha mãe. Então, eu queria mandar esse áudio para alertar as pessoas. Tomem cuidado, a minha mãe não foi lesada. Fico alerta. Obrigada, pessoal. Um abraço. Um abraço, olha aí. Eu comentei instantes atrás sobre esse assunto. Então as pessoas têm que tomar cuidado, que a pessoa vem aqui, fala que está comprando, é aquilo que a gente sempre fala. Você está conversando com uma pessoa do lado de lá da linha, você não sabe com quem você está falando. Isso é a mesma coisa que os contatos que às vezes muitos jovens e muitas jovens mantêm pelo Facebook e tudo mais. Ela vê um cara bonitinho, lindinho, né? Não que nem o Wesley, assim, mas bonitinho, assim, mais ajeitadinho, mais arrumadinho. Aí ela se empolga com aquele rapaz. Aí marca um encontro. Quando ela chega, ela vê a cabine do caminhão Mercedes. Era só Photoshop, né? Era só Photoshop. Mas não é o cara que eu vi. Aí já caiu no, né? Mas você sabe o que eu faço nessas pessoas que ligam assim? Aqui é fulano de tal, não sei o que lá. O senhor pode confirmar os 3 primeiros dígitos? Não, fala, a senhora confirma primeiro. Não, você confirma, não sei quem é. Por que eu vou confirmar para você? Se ela quer confirmar, porque ela tem esse dado. Você quer que eu confirme por quê? Você que tem que passar para mim. Por que eu tenho? Aí, não, mas aqui é da agência, não me interessa, minha senhora. Se você confirmar para mim, nós vamos conversar. Caso contrário, eu não te confirmo nada, não. É assim que eu faço. Mas porque é um tal de confirmar, para você. É o que ela disse aí. Fica esperto. É golpe de todo lado. E é a mesma coisa, o cara falou, achei um bilhete, eu não tenho documento, você vai na caixa receber pra mim, topa você, uma banana bem dada pra você. Esse é o cartão. Então eu vou com você na caixa, mostro meu documento, a hora que chegar a tua grana, nós faz o seguinte, você desconta que você vai me dar, eu já recebi, eu pego o meu, você pega o teu. Agora eu deixar minha carteira, meu documento com você, com um cara que eu não conheço, pra cá com esse negócio. De jeito nenhum. Só para constar que o pessoal tá mandando mensagens pra gente aqui,
no YouTube dizendo que as UBSs estão sem médico, tá? O pessoal está informando aqui, ou pelo menos o pessoal está dizendo isso pra gente, que as UBSs estão sem médico. Essa aqui tem vídeo também, Leandro, é negócio de fogo aí, olha. Bom dia, Recanto Verde, olha lá, colocaram fogo no olha só, olha a cena, né? Isso é de ontem, né? O pessoal está dizendo, não tem jeito, né? Infelizmente, isso é porque nem começou o tempo de seca, né? Porque agora tá chovendo, o mato ainda tá mais verde. Imagina em março, maio, que aí é pra acabar. Fica pior. Gente, não faz isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Tem um vídeo, Fumaça, tem um áudio ainda, Bill? Acabou? Não vai dar tempo, Bill? Por que não vai dar tempo? Você viu, rapaz? Que tá acontecendo aí, rapaz? Vai logo, Bill, solta aí. Solta aí. Ô, meus caros amigos da Tropical, Valmir, Wesley, Kaká. Quero deixar aqui uma deixa para o prefeito de Buritama, o senhor Rodrigo, que foi reeleito, para que ele mandou notificação para aquele pessoal do Vale do Sol 1, Vale do Sol 2, que eu tenho uma residência lá também, e que essa cidade dele é turística, que ele não deixa aquilo lá apagado do jeito que tá, não. Tudo de bom. Valeu, Buritama participando conosco, o pessoal reclamando do prefeito Rodrigo. Ó, ele tem razão no que ele diz aí, porque ele faz uma abordagem interessante. Cidade turística que não está bem cuidada, espanta o turista. Consequentemente, problema na geração de empregos e renda para a população. Então, Buritama tem que ser um brinco. Não que as outras não devam estar em ordem, mas uma cidade turística que tem uma prainha, que atrai tantas pessoas, não só da região, mas de outros lugares, tem que cuidar. Prefeitão, vamos cuidar aí, o pessoal está reclamando, tá bom? 991330852. WhatsApp Jornalismo Tropical 18991330852. WhatsApp! Você manda pra cá texto, áudio ou vídeo, a gente coloca no ar o problema da sua rua, do seu bairro ou da sua cidade. Meio-dia em ponto, viu, Fábio Bill? Agora 12 horas. Agora sim tá nós com vamos. Fome, menina. Tá já com bebeu fome. tudo que é água.